Por que estar sozinho hoje não significa fracasso? Existe um momento específico do dia em que essa sensação costuma aparecer. Normalmente não é no meio da correria, nem durante o trabalho, nem quando a mente está ocupada demais. Ela surge quando tudo desacelera. Quando você senta no sofá depois de um dia longo, quando o celular fica alguns segundos parado na mesa, quando o barulho externo diminui e sobra apenas você e o silêncio. É nesse espaço que muitas pessoas se perguntam, quase em segredo, por que eu ainda estou sozinho? Não como curiosidade, mas como cobrança, como se a vida estivesse seguindo uma linha invisível de progresso e de alguma forma você tivesse perdido um ponto importante do trajeto. O curioso é que ninguém nos ensinou oficialmente essa linha, ela simplesmente apareceu. Primeiro estudar, depois trabalhar, depois encontrar alguém, construir algo juntos, seguir em frente. E quando uma dessas etapas não acontece no tempo esperado, algo dentro da gente começa a interpretar isso como atraso, como falha, como defeito pessoal. Mas existe algo profundamente equivocado nessa leitura. E não é uma frase motivacional, é uma observação silenciosa da vida real. Porque estar sozinho hoje, para muitas pessoas, não é resultado de incapacidade de amar, nem de rejeição constante, nem de erro de caráter. Muitas vezes é o resultado direto de consciência, de pausa, de amadurecimento interno que não aparece em fotos, não rende elogios públicos e não recebe validação imediata. Vivemos numa época em que a solidão foi transformada em inimiga. Ela é tratada como algo a ser combatido rapidamente, preenchido com distrações, relações rasas ou qualquer coisa que evite o contato prolongado consigo mesmo. Mas a verdade é que nem toda solidão é abandono. Algumas são convites. Quando observamos com atenção os padrões emocionais das pessoas, sem julgamento e sem rótulos, algo interessante se revela. Muitas relações começam não a partir de afinidade real, mas a partir do medo de ficar só. E esse medo, quando guia escolhas, costuma cobrar um preço silencioso depois. É comum ver pessoas que nunca ficam sozinhas, mas raramente estão em paz. Elas pulam de uma relação para outra, não porque encontraram algo verdadeiro, mas porque não suportam o espaço entre um vínculo e outro. Esse espaço exige escuta, exige responsabilidade emocional, exige enfrentar perguntas que não têm respostas rápidas. A solidão, nesse sentido, não é a ausência de amor, é a ausência de ruído externo. E isso assusta quem passou muito tempo usando o outro como espelho para se reconhecer. Muitas dessas dinâmicas que aparecem aqui também se repetem nos relacionamentos. Para quem sente que precisa aprofundar isso com mais clareza e consciência, deixei um e-book completo no link fixado nos comentários. Ele não promete fórmulas prontas, mas ajuda a enxergar padrões que costumam passar despercebidos quando estamos emocionalmente envolvidos. Existe um arquétipo muito comum hoje, embora pouco nomeado. A pessoa que tem tudo sob controle, mas sente que algo não encaixa. Vamos chamar essa pessoa de Lucas. Lucas não é alguém perdido. Ele trabalha, paga as contas, mantém uma rotina funcional, já teve relacionamentos, alguns longos, outros intensos, não carrega grandes traumas visíveis, mas em algum momento percebeu que sempre acabava se anulando para manter o vínculo. Cedia mais do que queria, engolia desconfortos, evitava conflitos para não perder o outro. Quando o último relacionamento terminou, Lucas sentiu algo diferente. Não foi apenas tristeza, foi um alívio confuso, seguido de um vazio ainda maior. Pela primeira vez em muito tempo, não havia ninguém para quem ele precisasse se adaptar, e isso o deixou sem referência. No começo, a solidão parecia uma falha pessoal. Ele comparava sua vida com a de outras pessoas, interpretando cada conquista alheia como prova do próprio atraso. Mas com o tempo, algo mudou. Lentamente, sem epifania. Lucas começou a perceber o quanto havia moldado sua identidade em função de ser escolhido. O quanto suas decisões eram influenciadas pelo medo de desagradar. O quanto estar sozinho o obrigava a responder perguntas que antes eram adiadas. O silêncio, que antes parecia um inimigo, começou a se tornar um espaço de ajuste interno, não confortável, mas honesto. Esse é o ponto que raramente aparece nas conversas rápidas sobre sucesso emocional. A solidão consciente não é passiva, ela trabalha por dentro.
Ela reorganiza, ela revela padrões que só aparecem quando não há distração suficiente para escondê-los. E atravessar essa fase com maturidade exige algumas mudanças sutis de perspectiva. A primeira é entender que estar sozinho não é o mesmo que estar incompleto. Incompletude não se resolve com presença externa, ela se resolve com integração interna. Pessoas não entram em nossas vidas para nos completar, mas para caminhar ao lado do que já está inteiro o suficiente para sustentar um vínculo saudável. A segunda mudança é observar o impulso de provar algo ao mundo. Muitos relacionamentos começam como resposta a uma cobrança invisível, da família, dos amigos, da idade, do tempo. E quando isso acontece, o vínculo nasce pesado, porque carrega a função de justificar uma narrativa, não de compartilhar uma vida. Outro ponto importante é perceber como a solidão costuma ser usada como argumento contra si mesmo. A mente diz: se eu estivesse melhor, alguém já teria ficado. Essa frase parece lógica, mas ignora algo essencial. Pessoas emocionalmente disponíveis nem sempre são as mais numerosas. Muitas estão ocupadas demais se ajustando a relações que não as representam mais. E talvez o aspecto mais negligenciado seja este: a solidão também prepara. Ela ajusta limites, ela refina critérios, ela ensina a diferenciar atração de compatibilidade, carência de escolha, intensidade de profundidade. Quando alguém aprende a ficar só sem se abandonar, algo muda na forma como se relaciona. O medo de perder diminui, a tolerância ao desrespeito cai, a necessidade de validação externa fica mais fraca, e isso, paradoxalmente, torna a pessoa mais apta a construir algo sólido. Existe uma tranquilidade discreta que nasce dessa compreensão. Uma tranquilidade que não depende de status relacional nem de explicações constantes. É a paz de saber que a vida não está em atraso, ela está em formação. Estar sozinho hoje não define quem você é, nem limita o que você pode viver. Muitas vezes é apenas o capítulo silencioso onde a base está sendo construída, e bases fortes raramente fazem barulho enquanto estão sendo formadas. Esse entendimento é apenas uma parte do todo. No próximo vídeo que aparece na tela agora, eu explico como pequenas escolhas emocionais moldam o tipo de relacionamento que atraímos ao longo do tempo. E isso aprofunda exatamente o que você sentiu aqui. E eu deixo uma pergunta para você refletir com honestidade. Você está tentando fugir da solidão ou está evitando se tornar a pessoa que ela está te convidando a ser?